Graça e paz sobre todos. E hoje, domingo, nós estamos aqui separando este momento para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor e nesse tempo agora da escola bíblica dominical. Eu gostaria de falar sobre o tema preparando-nos para a vida cristã e usar o texto de 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1. E a palavra do Senhor diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E nós sabemos aqui que o apóstolo Paulo está orientando seu filho na fé, Timóteo, né? Ministro da palavra do Senhor. E eu gostaria de trazer essa reflexão para nós como cristãos, aproveitá-la e aplicá-la para nós como cristãos. Eu dividi pelo menos três lições breves para nós pensarmos. Hoje nós vamos estar pensando na primeira parte, preparando-nos para a vida cristã. E a parte 1 é uma busca que precisa partir da própria pessoa. E será que nós temos gastado nosso tempo? Será que nós temos pensado um pouquinho mais nas coisas de Deus? Será que nesse tempo que nós temos vivido, será que a mídia, através das redes sociais, elas têm sugado o nosso tempo? Ou temos desfocado para outra realidade, outras coisas que nós, às vezes, não é o nosso propósito real na vida cristã? Então, vamos pensar um pouquinho. Pensa aí comigo, será que eu tenho focado o tempo necessário? Eu tenho focado na vida cristã da maneira necessária, na maneira que Deus se agrada e Deus quer de nós? Então, primeiro ponto: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o primeiro ponto que nós vamos comentar hoje é uma busca que precisa partir da própria pessoa. Olha só, vou repetir. Ponto 1. É uma busca que precisa partir da própria pessoa. E a expressão que ele usa aí é fortifica-te. Fortifica-te. Então Paulo disse para Timóteo, isso depende de você. Então, dentro desse ponto, eu destaquei subpontos para nós pensarmos. 4 subpontos: desejo, busca, esforço e dedicação. Quando o apóstolo Paulo ele fala fortifica-te, ele está dizendo, é uma ação que vai partir de você. Não que Deus não queira, não que Deus não te ajude, mas isso depende de você, depende de nós, trazendo para a nossa realidade hoje. Já pensamos ou estamos pensando de que às vezes nós queremos atribuir o sucesso na nossa vida cristã a outras pessoas? Não, porque Paulo, quando viveu lá no tempo dele, era diferente. Não, na verdade, Paulo tinha suas limitações, ele tinha seus problemas, ele tinha problema de visão, nós sabemos disso, e outras dificuldades. E quem lê o livro de Atos entende a realidade da vida de Paulo, os sofrimentos e as perseguições que ele sofreu, e os desafios da vida cristã foram tremendos. E para nós não é diferente, nós temos muitos desafios, e a vida cristã ela precisa ser empenhada, e precisa ser ter dedicação da nossa parte. É uma busca que precisa partir da própria pessoa. Então essa parte do versículo fortifica-te. Deus não vai fazer aquilo que eu tenho que fazer. Então, vamos destacar aqui: desejo, busca, esforço e dedicação. Eu tenho me esmerado nesses pontos. Desejo. Você quer isso mesmo? Você quer um compromisso com a vida cristã mesmo? É isso que você quer? É isso que eu quero? Olha só, desejo ele brota no interior. No interior. Então será que eu na verdade quero? Ou será que algumas circunstâncias me levaram a ser membro de uma igreja,
participar de um grupo. Eu estou no meio cristão, mas na verdade eu não quero estar lá. Na verdade, no interior eu não quero estar lá. Agora, se eu quero estar, o primeiro passo é o desejo. Olha só, 1 Pedro capítulo 2, versículo 2, eu gostaria de inserir esse texto dentro desse primeiro subponto, desejo. Ele diz assim, 1 Pedro 2,2: desejai ardentemente como crianças recém-nascidas, o que? O genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado que crescimento para a salvação. Quer dizer, o desejo, Paulo está falando das coisas mais básicas da vida cristã, que é o alimento espiritual, é o crescer, é o desenvolver. Então, a nossa vida cristã, ela precisa de desejo verdadeiro interior. Eu quero ser um cristão, sim. Eu quero crescer, eu quero ver Deus mais de perto, eu quero sentir Deus, eu quero ver o mover de Deus na minha vida. Então, esse desejo interior, ele precisa ser manifestado verdadeiramente. Então, quando ele diz fortifica-te, primeiro Paulo está dizendo, você quer isso mesmo? E eu trago para a nossa realidade, você quer isso mesmo? Você deseja um compromisso com a vida cristã? Hoje a igreja está fora das quatro paredes e, na verdade, quem é cristão está manifestando o que tem no interior. Porque você quer, você deseja mesmo a vida cristã, então comece a permitir que esse desejo cresça na sua vida. E dentro desse primeiro ponto, é uma busca que precisa partir da própria pessoa, não é? Tem a questão da própria busca. Olha só, quando ele diz fortifica-te, agora Paulo está falando para ele assim, então, se você vai fortificar, então você precisa o quê? Buscar. Quer dizer, ir ao encontro. Quando diz busca, é ir ao encontro. Quando você fala assim, ô fulano, vai lá, a sua mãe, o seu pai, o seu tio, o seu avô, alguém, um amigo, você pode ir lá ver aquilo para mim. Então você vai o quê? Partir para uma busca. Quando diz assim, você lembra daquela foto que você tem no computador, que você guardou, daquele dia tal assim, o que você vai fazer? Você vai partir por uma busca, você vai atrás. Então quando Paulo diz fortifica-te, ele está falando assim, ó, você agora tem que buscar se fortalecer. E essa palavra diz para nós também, para estarmos preparados para a vida cristã, não é? Ou nos preparando, nós precisamos buscar. Quando se vai ao encontro do que você deseja. Jeremias 29:13, ele vai dizer, buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes o quê? De todo vosso coração. Quer dizer, ele está falando de integridade de coração, integridade de mente, integridade de espírito. Na verdade, um desejo interior, é uma procura verdadeiramente pelo Senhor. Então você vai começar o quê? Lendo a palavra de Deus, separando o tempo para a leitura da palavra do Senhor e começar essa busca dentro do próprio coração, se esforçando realmente para o que? Se fortalecer. Fortalecer agora lendo a Bíblia, lendo textos bíblicos mais detalhadamente, gastando tempo, separando o conteúdo da palavra de Deus. Quando você pega um texto, igual eu estou fazendo aqui, e separa ele por parte, vai ler, a interpretar, entender na língua portuguesa esse versículo, você vai pegar um dicionário e você vai anotar a palavra do Senhor. Agora você vai traçar um entendimento do que o texto quer dizer para você, e não meramente começar uma leitura desenfreada de toda a palavra de Deus, ler centenas de versículos no dia e não absorver praticamente nada. Isso não resolve nada. O que resolve é agora você buscar e procurar praticar a palavra de Deus, que é a parte principal. Então, Paulo disse para Timóteo, ele disse assim, fortifica-te, quer dizer, você precisa desejar isso mesmo, você quer isso, então você agora tem que partir
para o encontro, através da busca desse propósito. Busca a vida cristã, então você tem que buscar as coisas da vida cristã. Você tem que se esmerar, pensar nas coisas da vida cristã. Quando ele diz lá assim, dê mais um subponto desse ponto 1, esforço, é uma busca que precisa partir da própria pessoa. Então você precisa o quê? Se esforçar. São pontos que parecem iguais, mas não são iguais. Desejar é uma coisa, buscar é outra, e esforçar-se é outra, totalmente diferente. Como um exercício físico, é a força a mais que se aplica. Um músculo só vai crescer, né? Alguém já viu aqueles pessoas musculosas, tudo trabalhado, né? Por quê? Ela usou um esforço a mais para aquele músculo, para que ele desenvolva. Na vida cristã, quando Paulo disse fortifica-te, você precisa se esforçar, quer dizer, empenhar uma força a mais no propósito que você quer. Quer dizer, na direção que você quer, na busca que você quer. É como um atleta. O que o atleta faz? Ele simplesmente tem um desejo, ele vai buscar aquilo e agora ele vai trabalhar os seus limites físicos para desenvolver a sua musculatura, para quebrar recordes. Então ele sabe que um atleta ele corre 100 metros rasos em X segundos. Eu não sei se é 9 segundos ou se é 8 ponto alguma coisa de segundos. Então ele vai buscar agora trabalhar sua musculatura para quebrar esse recorde. Quem corre 400 metros rasos, 400 metros, ou com revezamento ou sem revezamento, quando é revezamento ainda é pior, porque você precisa não só, você pode correr muito bem, você pode quebrar o seu recorde, mas se o seu companheiro ele não se esmerar como você se esforçar, como vocês não vão chegar à meta final, porque se for 2 pessoas no revezamento, se for 4 pessoas no revezamento, então vocês não vão conseguir chegar, porque precisa de um trabalho agora, não só pessoal, de esforço pessoal, mas o esforço coletivo. Então, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 25, diz assim: todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível, nós, porém, a incorruptível. Ele está falando de dedicação, esse esforço, ele vai, nós vamos falar de dedicação daqui a pouco, mas esse esforço vai envolver o que? Agora, uma qualidade alimentar, uns cuidados alimentares melhores, vai exigir também horas de sono controlado, uma vida mais regrada. E eu vi uma judoca brasileira, e ela contando do seu esforço, e ela diz na entrevista que o repórter perguntou: você não sai para lazer? Ela: não, eu não tenho, se eu quero, já está perto da minha conquista, se eu quero o título, então eu não tenho passeio, eu não tenho férias, a minha alimentação é toda regrada, minhas horas de sono são todas controladas, porque eu preciso me esforçar por um propósito, eu quero ganhar o título. Então, na vida cristã, o apóstolo Paulo ele vai colocar também, ele diz para Timóteo: fortifica-te, porque Timóteo ia enfrentar uma missão, um ministério. Nós, como cristãos, também temos um ministério na nossa vida, e precisamos o que? Focar, precisamos de esforço, como o exercício físico, para estarmos preparados para as adversidades da vida cristã. Então você vai precisar se regrar mais, se alimentar da palavra, ter uma vida mais criteriosa na palavra do Senhor. Então eu preciso se esforçar. Então essa palavra fortifica-te também traz a ideia de esforço. E por último, nesta reflexão, né, desse primeiro ponto da nossa escola bíblica dominical, preparando-nos para a vida cristã, né, é preciso dedicação. Quando ele fala fortifica-te, é preciso dedicação. Esforço, nós falamos,
é a força a mais que se aplica, né, para conquistar algo, é a força. Dedicação é a capacidade de manter focado na missão, ou no propósito, ou na meta. E qual é a nossa missão? Qual é o nosso propósito? E qual é a nossa meta? A vida cristã. Quer dizer, semelhante a Jesus. Então precisamos nos dedicar. Paulo diz assim também como em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 26, assim também como também eu não sem meta, ou ele diz assim, assim corro também eu, assim corro também eu, não sem meta, assim luto, não como desferindo golpes no ar. O que Paulo está dizendo? Ele tinha o que? Uma dedicação, ele tinha um propósito, ele tinha uma meta. Nós precisamos, não é, simplesmente não perder o foco da missão. Então a dedicação é a questão de manter o foco da missão. Será que eu tenho conseguido manter esses padrões na minha vida? Então fica essa reflexão nesta manhã, preparando-nos para a vida cristã. Não é? É uma busca que precisa partir da própria pessoa. Então a palavra fortifica-te, ela vai trazer, ela está trazendo a luz interiormente, hoje esboçado no interior dessa palavra, desejo, né? Busca, esforço e dedicação, que é a capacidade de manter-se focado na missão ou na vida cristã. Nós sabemos que nós estamos numa luta carnal, nós militamos nessa vida, nesse corpo físico, e o inimigo, ele tem uma habilidade tremenda de pegar e te tirar o foco da missão. Ele consegue desviar os seus olhares, os nossos olhares, para outras coisas seculares. Por exemplo, eu estou caminhando muito bem e daqui a pouco eu me distraio com alguma coisa. Algo vai tirar minha atenção, vai tirar meu foco, e eu estava caminhando na direção reta, ou vou pender para o lado direito ou para o lado esquerdo. Quem vê no vídeo está invertido, sai invertido a imagem, mas para o lado direito ou para o lado esquerdo. Quer dizer, na verdade, o inimigo é especialista em tirar o nosso foco, em tirar a nossa atenção. O autor em Hebreus vai dizer, olhando firmemente para quem? Para Jesus, autor e o consumador da nossa fé. Quer dizer, porque alguma distração ela está acontecendo nesse tempo, nessa hora. A igreja em casa, ela tem atingido através das lives, das redes sociais, milhares de pessoas a mais que nunca adentraram no templo. Mas uma coisa tem acontecido, o inimigo tem conseguido tirar o foco. Aqueles dias que eram dias separados para cultos, momentos que eram separados para momentos de culto, de oração, na maioria dos grupos ou das pessoas, em alguns grupos se perderam, porque as pessoas têm gastado muito tempo no WhatsApp, no Facebook, no Instagram, às vezes nos programas de televisão, até programas saudáveis mesmo, mas aquele tempo que é separado para a palavra de Deus, eles começaram a se perder. Então não perca a sua dedicação, não perca o seu propósito, a sua meta, a sua visão. Então dedicação é a capacidade de se manter focado na sua meta, no seu propósito. Então que o Senhor te abençoe neste dia, nesses momentos aqui de escola bíblica dominical, esse pouquinho tempo, então preparando-os para a vida cristã. Ponto 1, não é? É uma busca que precisa partir da própria pessoa, quer dizer, precisa partir de mim. Paulo usa o texto em 2 Timóteo capítulo 2, versículo 1, tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Então eu destaquei desse texto e apliquei, e trouxe um comentário que para que isso aconteça, não é? É uma busca que precisa da própria pessoa. Eu preciso de dedicação, eu preciso de busca, eu preciso de esforço e desejo, busca, esforço e dedicação. Que o Senhor te abençoe nesta manhã de domingo. E no próximo domingo
nós estaremos trazendo a parte 2, a segunda parte deste estudo, preparando-nos para a vida cristã. Que o Senhor te abençoe poderosamente.